estamos de volta com o nosso programa, hoje falando um pouquinho sobre a liberdade. O texto que nós trazemos aqui hoje, nós nos baseamos no livro O Homem Integral, de Joana e de Valdo Pereira Franco. E também, é claro, nas obras básicas de Allan Kardec. E nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos as leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos. E nessa terceira parte, dentre as leis morais, existe a liberdade. Então, existem várias questões que Kardec fez aos espíritos com relação à liberdade. E eu gostaria de começar o programa hoje, Júnior, perguntando para você. Porque, assim, nós estudamos dentro dessas obras, né, essas questões, principalmente, que Allan Kardec traz com referência à liberdade, né, como uma lei moral. Aonde começa a liberdade? Mais uma vez, primeiramente, obrigado pela participação. É sempre um privilégio estarmos aqui e falarmos um pouco mais de espiritismo. Sem dúvida que a liberdade começa no pensamento. Todos os nossos anseios, os nossos desejos de liberdade, a vontade que temos e manejamos de poder ir e vir, tudo aquilo que construímos para a vida material, sem dúvida, anteriormente o construímos no pensamento. Então, os ideais de liberdade, os objetivos de liberdade na vida material, seja falando como homem encarnado, ou os nossos objetivos muito mais ampliados, quando desejamos a busca ou a conquista de uma liberdade, vendo e interpretando a vida sob o ponto de vista de espíritos que somos, sem dúvida tudo isso, em que seja do ponto de vista em que estivermos trabalhando, vai começar no pensamento. Então, quer dizer, nós construímos no pensamento e projetamos para a vida. Algumas pessoas realizam, outras não realizam, ficam somente no campo do desejo, da intenção. Outras pessoas estabelecem essas metas intimamente no seu pensamento e vão à tona, vão em busca disso. Mas também, assim como a liberdade começa no pensamento, como nós poderemos tratar adiante, muitos encarceramentos, muitas prisões também ocorrem já a partir do nosso próprio pensamento. Então, é bem interessante essa questão, porque depois que a gente começou a estudar isso nas obras básicas, e mesmo nesse livro, onde Joana nos traz um aclaramento dessa questão, nós sempre pensamos em liberdade de uma forma diferente, na liberdade de ir e vir, na liberdade minha, que vai até onde começa a liberdade do outro, não é mesmo? Agora, nunca pensamos que ela pode se iniciar no pensamento e que ela se inicia no pensamento em todas as questões. Exatamente. E muitas vezes, muitas dos nossos anseios de liberdade, eles já são sentidos ainda no campo do pensamento. Ou seja, muitas vezes, a gente pode citar como exemplo, as pessoas que se encarceraram em desejos de vingança. A gente faz a seguinte pergunta: essa pessoa, na intimidade ou no seu pensamento, ela goza de liberdade ou de aprisionamento? Será que toda vez que eu impulsionar a minha inteligência, o meu pensamento, os meus ideais para algo que é ruim, por exemplo, a vingança, será que isso é uma proposta libertadora ou é uma proposta que vai me constritar a própria vida? Porque o indivíduo, pelo ódio, pela vontade do desforço, eu fui ofendido e agora eu vou fixar a minha vida no planejamento para poder me vingar daquele que me ofendeu. Isso é prisão, isso não é liberdade. Liberdade é aquele que compreende, que contextualiza, que tenta imaginar, não, ele deve estar num mau momento, ele deve ter agido por impulso, não deve estar num dia bom, e não traz aquilo, claro, procura resolver das mais diversas formas as suas contendas da vida pessoal, que é natural, mas não fica nutrindo aquilo e fazendo com que aquilo se transforme numa redoma para a própria vida. Então, quer dizer, a pessoa às vezes pode, por evitar um pensamento libertador, encarcerar-se através do pensamento por um desejo pernicioso, né? Que é realmente o que ocorre conosco, né? Porque, por exemplo, o medo. O medo é um outro grande exemplo, sem dúvida. Ele te limita, ele te encarcera. Não é? Você perde a liberdade de ir e vir. Você mesmo se compraz dentro daquela situação tão angustiante que é o medo, né? As fobias sociais. Muitas vezes medos que não existem, que muitas vezes estão no campo da nossa hipótese, né? Exato. A gente fica imaginando
que aquilo vai acontecer, a gente fica imaginando que a gente não vai conseguir, a gente fica, ou seja, a gente está sempre imaginando ou idealizando, em vez do lado positivo e otimista da vida, o negativo. E a gente para. Não, eu não vou lá porque provavelmente vai acontecer algo ruim, ou eu não vou lá porque as pessoas não vão gostar do que eu vou falar, do que eu vou fazer. E a pessoa fica presa dentro da sua casa, dentro da sua própria intimidade, evitando libertar-se, né, e colocar-se à prova perante a vida, que é uma proposta muito mais renovadora e progressista para o indivíduo. Exatamente, você amplia os teus horizontes, né? Você projeta alguma coisa além da vida em que você se encontra aqui. E Joana, no livro que nós estamos estudando aqui, ela coloca assim, que somente mediante a responsabilidade se liberta o homem, sem tornar-se libertino ou insensato. Isso é importante, foi muito bom você ter lembrado, porque não há liberdade sem responsabilidade. Nós temos a capacidade, ou temos a oportunidade, ou o presente, eu gosto de chamar, é uma dádiva divina, sermos o único ser vivo que habita essa terra, capacitado do poder de discernimento, de fazer análises, de dar sentido, de valorar. Ou seja, mas isso não é um presente que vem simplesmente como uma premiação injustificada. Nós temos que, é como se a todo ser humano devesse dar uma contraprestação ou uma justificativa para esse talento. Ou seja, se eu posso escolher fazer isso ou aquilo, se eu posso escolher pelo caminho direito ou esquerdo, pelo certo ou pelo errado, eu tenho necessariamente que ter responsabilidade para quê? Para arcar com os atos decorrentes das minhas escolhas. Ou seja, isso implica o quê? Que os espíritos, que nós encarnados, vamos nos aprofundando nos acontecimentos da vida, tirando lições, experiências, mas ao mesmo tempo não deixemos em nenhum momento de arcar com as responsabilidades. Isso é liberdade. Porque o indivíduo vai se pautando e vai sabendo qual o caminho, todos nós sabemos, qual o caminho que devemos seguir, porque nós temos como baliza a consciência. Então nós sabemos que se a gente tomar a decisão errada, a decisão que nós sabemos que poderá trazer prejuízos, nós temos necessariamente que saber que devemos arcar. Mas se sabemos que essa é a opção errada, nós temos a oportunidade de optar pela situação correta. Aí vem a pergunta. Entre um exemplo muito prático, que facilita a nossa visualização. Goza de liberdade o indivíduo que acha que a vida é enganar os outros ou cometer estelionatos, ou estelionatário. Sim. Goza de liberdade? O indivíduo se especializa em dar golpes. Então ele dá 1, 2, 3 golpes, mas a todo momento ele está aumentando o rol de vítimas, sob o ponto de vista agora material, de vítimas de indivíduos que estão loucos para vingar-se, para denunciá-lo à polícia, para de qualquer forma cobrar os prejuízos sofridos. E sob o ponto de vista espiritual, o indivíduo vai angariando débitos e débitos e débitos e vai inflando a sua consciência de culpa. Exato. Ou seja, esse indivíduo está construindo um processo libertador ou encarcerador? E a gente volta ali no começo que tu falou. Qual o requisito para a definição dessa pergunta? Responsabilidade. O estelionatário acha que por pura irresponsabilidade, no ponto de vista dele, a liberdade é fazer o que ele bem entende. Ou seja, sem comprometimento. A pessoa consciente, madura, ou o espírito maduro, sabe que liberdade significa não dever nada para ninguém, para a própria intimidade e, por consequência, para a vida, para poder caminhar na Terra, progredindo com base somente nas experiências positivas. E as negativas servindo de referencial daquilo que ele não deve mais fazer. Isso é liberdade. Agora você cometer eu tenho uma liberdade plena, eu quero fazer o que eu quiser. Então eu ofendo alguém, eu extrapolo os limites que separa o direito entre a minha liberdade e a do meu semelhante. E vou afora, porque eu desejo aquilo e vou passar por cima de quem eu quiser. Eu não tenho como eu vivenciar uma liberdade, porque nesse processo de buscar a todo custo, eu acabei ferindo, eu acabei lesionando e, por consequência, acabei angariando débitos
sejam mentais, sejam materiais, mas eu estou devendo algo na retaguarda que eu não devia ter feito. Isso não é liberdade. Exatamente. Isso é sinal de uma irresponsabilidade, mais uma vez, encarceradora. E tem outra coisa, né, Júnior? Quando nós falamos dos ensinamentos de Jesus, e aqui nós estamos pautados neles, sempre nos lembrando que Jesus veio para nos ensinar o amor, né? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo se eu não consigo fazer as coisas corretas para que eu não angarie esse encarceramento que você acabou colocando agora? E é uma proposta extremamente de responsabilidade. De responsabilidade. Jesus tratou a humanidade com muita maturidade. É um convite à maturidade, ou seja, a gente pode até admitir que a criança, no seu impulso e que ainda não passou pelas devidas arestas do processo educativo. Qual é o impulso da criança? A liberdade plena e o exercício dessa liberdade. Pela birra, pelo choro, pela violência, porque ele ainda precisa ser moldado pelo processo educativo e para que ele se reajuste numa situação de responsabilização. Há pessoas adultas que chegaram à vida adulta sem passar por esse processo e continuam agindo como criança fosse. E aí essa proposta do Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é uma proposta de responsabilidade. Outra situação, amai ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, é como se Jesus salientasse, respeite, se autorrespeite, respeite os teus limites, respeite sua liberdade, para, por consequência, também respeitar a do próximo. Você vai se amar e amar ao próximo na mesma proporção. Exato. E isso é preocupar-se com o que eu faço em relação a mim e com o que eu faço em relação aos outros. É uma proposta de muita maturidade e responsabilidade. E elevação espiritual, né? Você tem que buscar isso. Exatamente. Né? Você tem que... Responsabilidade, disciplina, tudo aquilo que nós sempre viemos falando, né? Renunciando às propostas que a sociedade nos coloca. É verdade. De um sexo desajustado, da busca do prazer sem responsabilidade, sem cuidado. Ou seja, isso aí, como tu bem colocaste, Joana salienta, adquirir liberdade e não libertinagem. Muito bem. Nós estamos aqui então falando sobre liberdade. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltamos já.